Alô para você ligado na Rádio Futebol Clube, você que é apaixonado por esportes. Está no ar o Upgrade, hoje uma edição especial, falando muito sobre a seleção brasileira. Brasil passeou em Moscou, 3-0 diante da dona da casa, a Rússia. Tite falou do jogo e também falou sobre a Alemanha, o nosso próximo adversário. Grande abraço, hoje sexta-feira, 23 de março de 2018, começa mais uma edição do Upgrade. Tradicionalmente falamos aqui sobre o futebol internacional, mas é um fim de semana diferente, né? Os campeonatos na Europa estão parados, não só na Europa, né? Em muitos campeonatos pelo mundo estão parados por causa dos amistosos entre seleções, né? Um dia com muitos jogos e um deles, evidentemente, o que mais interessava, né, para nós brasileiros, a grande vitória do Brasil diante da Rússia por 3-0 no Luzhniki Stadium, na cidade de Moscou, aliás, onde será, né, o estádio onde será a grande decisão, a grande final da Copa do Mundo, e tomara que o Brasil esteja nele no mês de julho. Obrigado a você que nos acompanha através das redes sociais, Rádio Futebol C, Rádio Futebol C, no Facebook, no Twitter, no Instagram, você que nos ouve pelo aplicativo TuneIn, você procura lá Rádio Futebol Clube, apaixonados por esportes, você nos acessa pelo tablet, pelo computador, pelo celular, através do radiofutebolclube.com.br, e você, evidentemente, em breve terá o nosso aplicativo para facilitar ainda mais, né, o acesso para você curtir a nossa programação aqui na Rádio Futebol Clube. Comigo, na edição de hoje, ele, Maurício Rossi. Boa noite, Maurício. Boa noite, Lima. Tudo bem, Lima? A todos também que acompanham mais essa edição do Upgrade. É sempre um prazer falar com você e com todos os ouvintes apaixonados por esportes, Lima. Gostou do Brasil hoje, Maurício? Gostei. Só saiu um pouco do meu palpite. No meu palpite teria um gol da Rússia, né? Seria 3-1, e não que a Rússia não tenha merecido, porque eu acho que até mereceu fazer um gol, principalmente no primeiro tempo, né, Lima? Eu concordo com você. Claro que o Brasil foi muito bem na segunda etapa, né? No primeiro tempo, rodou muito a bola, aquela coisa toda. Se bem que o Tite, num determinado momento da coletiva, ele falou, olha, essa história de você também ficar rodando a bola e o adversário correndo atrás, você desgasta o adversário, né? E aí depois você pode ir para cima dele. E parece que foi isso que aconteceu, né? Porque no segundo tempo o Brasil veio com uma outra disposição, né? E realmente foi para cima da Rússia, fez 2, poderia ter feito muito mais. Antes de falarmos um pouquinho mais sobre o Brasil, eu vou até trazer uma conversa aqui que eu tive com o Zé Boquinha e o Fábio Salgueiro, os dois estiveram comigo na transmissão, muito legal, opinião em dose dupla, né? Cada um com o seu jeito de ver o jogo, muito legal, o Zé Boquinha com toda a sua experiência, o Fábio Salgueiro, o Zé com aquela experiência de quem foi técnico, né? Ele foi técnico de basquete, mas em alguns momentos o futebol lembra muito o basquete, então o Zé enxerga coisas que nós não enxergamos, né? E o Salgueiro tem aquela pegada também do futebol internacional, aquela coisa da tática. Foi realmente uma transmissão bem legal e foi bom ter os dois aqui, como é sempre bom ter o Maurício Rossi, que é um dos melhores repórteres, um cara que está sempre ligado, sempre esperto, né? E nesse momento, né, Maurício, por exemplo, eu estou acompanhando aqui 3 jogos, né, de forma simultânea. A França começou agora o segundo tempo, vai batendo a Colômbia 2-1, jogando em Saint-Denis, né? Itália e Argentina vão empatando em 0-0, e a Holanda, né, que está fora da Copa do Mundo, vai perdendo para a Inglaterra, jogando em casa, né, na Arena de Amsterdã, 1-0 para o time inglês. Mas tem muita bola rolando por aí, não tem não, Maurício? Muita bola rolando, Lima. Por exemplo, estamos tendo aí um jogaço, né? Neste momento está tendo Espanha e Alemanha, né? Na verdade, Alemanha e Espanha, porque esse jogo está sendo realizado em Düsseldorf, né?
E, por enquanto, 1-1. Temos também Portugal e Egito, e o Egito vai batendo Portugal por 1-0. E aí é um encontro de dois grandes jogadores, principalmente um que chamou muita atenção no último final de semana, o egípcio Salah, né, porque fez 4 gols pelo Liverpool no jogo do Campeonato Inglês contra o Watford, e contra o simplesmente Cristiano Ronaldo, o maior jogador do mundo, claro. Aí tem aquelas opiniões, tem Messi, tem Neymar, mas ele que tem sempre aí disputado e ganhado a bola de ouro como o melhor do mundo. Então é esse o encontro, Portugal e Egito. Neste momento, com o gol do Salah, o Egito vai batendo Portugal por 1-0, Lima. Que fase do Salah, hein? Espetacular, né? E agora, como você acabou de falar, né, eu fiquei curioso e aí já passei logo para o jogo da Alemanha. Já estou acompanhando agora a Alemanha e Espanha. A Alemanha que será a próxima adversária do Brasil, né? A Espanha fez 1-0 com o Rodrigo e o Miller empatou. Os 2 gols aconteceram no primeiro tempo. Realmente um belo jogo, né? E se você quiser dar uma passadinha nos outros jogos, Maurício, inclusive daquelas seleções que são menos badaladas, fique à vontade. É isso, Lima. Olha, o segundo encontro do Brasil na Copa do Mundo será contra a Costa Rica, né? Costa Rica que vai vencendo a Escócia por 1-0. A Costa Rica vencendo a Escócia por 1-0, segundo adversário do Brasil, portanto. Aliás, 2 seleções que estão sempre aí na cola do Brasil, em Copa do Mundo. Costa Rica e Escócia. É verdade. Tem sempre, quando abriu lá o sorteio, as 2 já estão lá para pegar o Brasil, né, Lima? É verdade. Já, em alguns momentos, né? A Escócia, por exemplo, foi a seleção, né, contra a qual o Brasil abriu a Copa do Mundo de 98, lá em Saint-Denis, onde nesse momento a França está jogando contra a Colômbia. O Brasil, que havia sido campeão em 94, então como campeão, né, até então, ele fazia o jogo de abertura da Copa do Mundo contra a Escócia, e foi um jogo bem difícil. O Brasil ganhou de 2-1, segundo gol do Brasil, um gol contra do time escocês e tal. É uma seleção assim chata para você jogar. Né? Ela não tem tradição, dificilmente disputa título, mas é aquele jogo travado, né? Muito chuveirinho na área, muita marcação. Então não é muito fácil ganhar da Escócia, não. Às vezes a cabeça também falha. Se eu não me engano, a Escócia também foi adversária do Brasil na abertura da Copa de 90, se não me engano, Lima. E assim, ó, Lima, em 90 o foi... Uruguai bateu Maurício. a República Tcheca por 2-0. Esse já é um amistoso num campeonatinho que estão fazendo, num torneio na China, né? Domingo o Uruguai vai decidir contra o país de Gales. O Uruguai venceu a República Tcheca com dois gols aí, um do Cavani e um do Suárez. Lembrando que o Arrascaeta, jogador do Cruzeiro, começou como titular nesse jogo, Lima. Não, só um detalhe, o primeiro jogo da Copa de 90, eu me lembro bem, foi contra a Suécia. E foi um jogo bem difícil, um jogo em que o Careca brilhou, né? O Careca em 90 estava jogando muito, muito, muito mesmo, né? E ele arrebentou naquele jogo. Se eu não me engano, eu vou até checar. Eu vou até checar aqui, né, no Oráculo. Se eu não me engano, ele marcou os 2 gols do Brasil nesse jogo. O Brasil ganhou da Suécia de 2-1. Pode completar, Maurício. Então, eu só estava falando que o ataque era Careca e Miller. Aí é uma saudade que dá no torcedor São Paulino, né, Lima? Sem dúvida. Aliás, o torcedor brasileiro, né? Porque era uma delícia ver esses caras jogar, né? Era Miller, Careca, Silas, Pita, Sidney, aquela geração do final dos anos 80 do São Paulo, né? Uma geração comandada primeiro pelo Cilinho, depois em 86, na conquista do Campeonato Brasileiro, o Careca também jogou demais, né? Com a camisa do São Paulo. Realmente era um jogador diferenciado, e eu lamento até hoje, Maurício, o fato do Careca ter se machucado antes da Copa de 82. Foi uma pena, porque o Serginho jogou, o Serginho era goleador, tal, mas o Tele catequizou o Serginho de tal forma, né, deixou o Serginho tão comportado, que ele acabou, acho que ele fez um gol só contra a Argentina na Copa do Mundo, né? Então não foi aquele Serginho que a gente estava acostumado. E eu fico imaginando, né, naquela seleção maravilhosa,
vitoriosa, com Sócrates, com Zico, com Falcão, Cerezo, né? O Careca ali, o Éder, né? O Careca para completar, para empurrar a bola para a rede. Seria espetacular. Talvez até, né, o Brasil tivesse uma sorte melhor naquela Copa. Eu abri aqui e realmente foi isso mesmo. O Brasil fez 1-0 com o Careca, fez 2-0 com o Careca e o Brolin diminuiu para a Suécia, mas você também tinha a sua parte de razão, porque a Escócia também estava na chave do Brasil, né? Foi o Costa Rica também. A Costa Rica também. Então foi assim, 2-1 na Suécia, 1-0 apertadinho na Costa Rica, gol do Miller, e 1-0 também na conta, ali diante da Escócia, né? E aí depois o Brasil pegou pela frente a Argentina de um tal de Diego Armando Maradona, que eu não sei se você ouviu falar, e ele, numa jogada, mandou o Brasil de volta para casa, né? Arrancou, driblou todo mundo, rolou para o Canija driblou o Tafarel e tirou o Brasil da Copa do Mundo. Por se falar em Argentina... Lima. E nesse momento, já que você falou em Maradona, a Argentina faz 1-0, hein? A Argentina abre o placar contra a Itália, gol do Banega. Tá aí, ó. Banega 1-0 para a Argentina diante da Itália, 1-1. Espanha e Alemanha. A Holanda vai perdendo da Inglaterra 1-0. A França vai ganhando em casa da Colômbia por 2-1, né? Portanto, são jogos importantes acontecendo nesse momento, amistosos. Bom, vamos então começar a falar da seleção brasileira. Antes de eu trazer aqui a palavra do Tite, eu vou trazer a palavra dos comentaristas, né? Do Zé Boquinha e também do Fábio Salgueiro, que estiveram comigo na transmissão no jogo em que o Brasil ganhou por 3-0 da Rússia, hoje em Moscou. E eu comecei perguntando para o Zé Boquinha o seguinte: o Brasil teve dificuldades, né, no primeiro tempo, criou muito pouco, mas aí na segunda etapa deitou e rolou. Então eu quis saber do Zé Boquinha o seguinte: foi o Brasil que melhorou no segundo tempo? Ou foi a Rússia que tentou atacar o Brasil, deu espaço e dançou, Zé Boquinha? A sensação é que o Brasil atraiu a Rússia, né? O Brasil fez com que a Rússia desse esse espaço, puxando mais o Felipe Coutinho e o William, mais para a defesa, para vir buscar a bola no campo do Brasil. Aí fez com que o time da Rússia desse uma entusiasmada, subisse um pouco mais para tentar pressionar o Brasil. E o Brasil rapidamente, de primeira, fazia o lançamento para o Douglas Costa, que é quem começou a desmontar a defesa da Rússia. O Brasil usou a individualidade do Douglas Costa, que foi muito bem nesse setor. E foi criando, e em cima disso o Brasil começou a crescer, que aí com o Douglas gradualmente, chegando mais próximo à área, fazendo aquilo que o Neymar faz naturalmente, claro que com muito mais categoria, mais propriedade. O time chega em bloco, que é o normal do Brasil, um time que ataca em bloco. Os homens do meio do campo chegam, exceção do Casemiro, que fica mais postado para dar a retaguarda nos laterais. O time foi chegando em bloco, foi criando, envolvendo, e depois do primeiro gol, aí, a porteira arrombada, a boiada escapou e foi embora. Aí a Rússia teve que sair para o jogo definitivamente e tomou um vareio da seleção brasileira. Um 5-0 aí estaria de bom tamanho para o Brasil. O Brasil criou bastante situações, perdeu os gols incríveis, e fez por merecer. Um bom teste para o Brasil, né? Dentro das condições de temperatura, essas coisas todas, o time do Brasil jogou legal, primeiro tempo meio assim receoso, né? Você tinha até a sensação que os jogadores não queriam dividir muito. Toda vez que o time da Rússia fazia uma falta, o jogador ficava no chão se queixando, reclamando. Foi um time meio dodói no primeiro tempo. Pode ser que o Tite falou: gente, a Copa do Mundo está começando hoje, vamos pro pau. Não é isso aí, não. E mudou totalmente a maneira de jogar do Brasil. Se procedeu de outra forma, jogou mais envolvente, mais forte, foi para cima, criou situações, inúmeras situações, e ganhou bem, ganhou com uma bela folga. E é claro, o time da Rússia é um time mediano, né? Um time que, se não fosse o país sede, não estaria na Copa do Mundo. Eu acho que o grande teste para o Brasil vai ser na terça-feira contra a Alemanha. Aí nós vamos enfrentar um adversário de prestígio, um adversário que nos deu um chocolate recentemente, há 4 anos atrás, e já não respeita muito mais a gente. Aí é o jogo para a gente ver todo esse envolvimento desses jogadores mais novos, como é que eles vão se portar contra a Alemanha, apesar da experiência que eles já têm, mas são jogadores novos, e o esquema do Tite, como é que vai funcionar, se ele vai ter cartas na manga para mudar durante o jogo,
alguma coisa para fazer como ele fez hoje no intervalo, né? Esse tipo de mudança tática que ele fez, como é que ele vai se sentir nesse jogo aí? E testar principalmente a nossa defesa, os dois laterais, que me preocupam muito, e o Thiago Silva também, que é o único jogador que me preocupa demais. E para você, Salgueiro, foi o Brasil que melhorou muito no segundo tempo ou a Rússia que deu mais espaços para a seleção brasileira? Não, o Brasil melhorou bastante no segundo tempo, foi uma outra equipe, aquela aproximação que eu pedia demais no primeiro tempo, houve no segundo tempo. Foi importante o Tite não mexer logo de cara no intervalo e apostar na sua formação que ele achava melhor. O Brasil deu uma resposta positiva na segunda etapa e foi conquistando a vitória de forma tranquila, envolvendo a seleção russa e realmente com seus destaques individuais. Eu fiquei impressionado com a atuação do Willian, jogou muita bola. O Paulinho, num primeiro momento, como uma figura negativa, mas quando ele chega na área, ele chega com qualidade e aí ele acabou se tornando o homem do jogo ali também, porque sofreu pênalti, fez gol de cabeça, enfim, apareceu muito bem. Gostei muito do Felipe Coutinho, era uma observação que eu estava realmente com uma certa ansiedade para realmente analisar ele atuando mais na meia, saindo um pouco daquele lado esquerdo e ocupando um espaço que teoricamente é do Neymar. O Neymar fora, todo mundo sabe que o Brasil não contou com o Neymar, e eu achei que o Felipe Coutinho foi muito bem. O Brasil chega às vésperas da Copa do Mundo com jogadores em boa fase, em que pese o Gabriel Jesus está realmente em baixa, está sem confiança alguma. Por outro lado, o Brasil tem jogadores muito bons chegando muito bem. A gente nota que o Felipe Coutinho está muito bem, o Willian está muito bem, o Douglas Costa fez uma partida de movimentação muito boa também, não dá para se negar. O Marcelo, a gente não precisa nem citar agora. O Gabriel Jesus na frente tá cheio de dodói, tá com medo, ele tem que ser tratado, tem que ter um trabalho com ele no emocional dele, porque realmente ele tá sem confiança. E jogador sem confiança é um perigo, porque ocupa espaço, conta como 11 lá, mas não faz nada. E é o que está acontecendo com o Gabriel Jesus. E o Daniel Alves, que taticamente o Brasil vai ter que se arrumar com ele lá, porque o Daniel Alves, realmente, às vezes ele tropeça na soberba dele e ele já não tem mais a recomposição defensiva como a gente esperava, como a seleção brasileira precisa, e aí expõe o time. A vitória foi muito boa, válido também não só pelo segundo tempo, mas pela primeira etapa. A primeira etapa serviu de observação para o Tite, e aí fica um alerta. O Brasil que tem que começar o jogo com a Alemanha é o Brasil do segundo tempo, de postura de segundo tempo. Se começar realmente titubeante como no primeiro tempo, realmente aí pode ser surpreendido. E a minha pergunta para vocês dois, começando com vocês, a dúvida que ficou na minha cabeça agora. O Tite, você acha que ele começa o jogo com a Alemanha com uma escalação ofensiva como a de hoje, né? No caso, ele abriu mão do Renato Augusto, né? Colocou o Douglas Costa e aí botou lá na frente Douglas Costa, Gabriel Jesus e o Willian. Ou você acha que por ser um jogo mais difícil, ele saca o Douglas Costa ou até o Felipe Coutinho? Você vê que o Felipe Coutinho também jogou muito bem hoje para colocar o Renato Augusto. O que você imagina que o Tite vai fazer contra a Alemanha, Zé? Não deve fazer nada, né? Esse time aí é o time dele para a Copa do Mundo. O Neymar no lugar do Douglas Costa, já acabou. Não existe mais dúvida na cabeça dele para o time que começa. O Renato Augusto, conforme o previsto, vai ficar no banco na Copa. Eventualmente ele vai poder entrar durante um jogo para mudar um pouco essa dinâmica do time, para prender bola, ou para ter mais um cara para defender. Mas ele contra a Alemanha o que eu espero é que ele mantenha isso aí, ele seja coerente com ele, né? Não importa quem é o adversário. Hoje jogou contra a Rússia, que é mais fraco, tudo bem, foi para cima, é o time. Joga contra a Alemanha, joga do mesmo jeito, com cuidados defensivos, porque batendo na mesma tecla. Felipe Coutinho e Willian são jogadores europeus, eles perdem as bolas e voltam para marcar. Chamei a atenção da quantidade de bola que o Felipe Coutinho rouba. Quando o time adversário começa a trocar a bola na intermédia do Brasil, ele chega por trás, dá o bote e arma o contra-ataque para o Brasil. Contra a Alemanha não pode ser diferente, você não vai respeitar a Alemanha agora. Não vale nada o jogo, é amistoso. Ninguém vai se perder da Alemanha, ninguém vai falar nada. Você tem que testar o seu time, tem que mostrar aquilo que você vai fazer na Copa. E eu não vou dizer que tenho certeza absoluta que ele não vai mexer, porque eu não estou na cabeça dele, mas se eu sou ele, não vou mexer nunca, né? Só vou botar esse time para jogar, para ganhar mais amadurecimento, mais conjunto e mais confiança para a Copa do Mundo. E você, Salgueiro, o que você pensa? Você acha que ele mexe ou ele vai com a mesma formação? Então, eu tenho uma sensação que ele vai mexer.
E aí ele vai passar um recibo para a Alemanha, que está com medo da Alemanha, impressionante, né? Porque ele não vai mexer apenas na formação tática. E para mim ele mexe o seguinte, ele saca o Douglas Costa, é feeling, tá? Ele saca o Douglas Costa e coloca o Fernandinho para fechar o meio, e aí ele vai passar um recibo para a Alemanha, que o Brasil morre de medo da Alemanha, é ruim, né? Eu sinceramente, eu fico com o pé atrás, eu não sei até que ponto seria interessante ele manter esse time do segundo tempo diante da Alemanha. Agora, tem o outro lado que o Zé falou, e eu assino embaixo, ou ele está com o time agora dele da Copa do Mundo pronto, ou ele vai estar pronto quando, né? Então, realmente, é esse time aí com o Neymar. Como ele não tem o Neymar, então ele pode manter esse time que começou o segundo tempo e que deu uma reviravolta aí, venceu e convenceu sobre a seleção da Rússia. Então, realmente, eu acho que é algo que o Tite deve estar já com a cabeça dele, definido na cabeça dele. A gente tenta realmente pegar qual que é a jogada, qual que vai ser o pulo do gato dele aí, mas, sinceramente, eu estou com receio que ele coloque o Fernandinho nesse time e aí me causa calafrio. Primeiro que eu não gosto do jogador. O jogador Fernandinho me incomoda. Se tem um cara do 7-1 que eu não engulo, é o Fernandinho. Então, ele pode fazer isso. Eu vou torcer para que meu filho esteja errado e que ele mantenha esse mesmo time. Zé, o Fernandinho também te dá calafrio, Zé Boquinha? Não necessariamente, né? Eu acho que o Fernandinho afundou junto com todo aquele bando de jogadores que estavam mal estruturados e mal colocados em campo e enfrentaram de peito aberto um time muito forte como a Alemanha, né? O Filipão não teve a sensibilidade de travar o time, principalmente no primeiro tempo, para depois ver o que faria no segundo tempo. Ele saiu de peito aberto e tomou aquela goleada. E vários jogadores amarelaram dentro do campo, amarelaram mesmo, né? Graças a Deus, um deles não está nessa seleção, já tentaram trazê-lo, mas acho que esqueceram. Isso é muito bom para o Brasil, que é o Davi Luiz, né? Esse aí não tem condição nenhuma de jogar numa seleção brasileira. O Fernandinho é uma opção que, se você precisar endurecer um pouco mais o meio de campo, para ter essa cobertura nos laterais, para dar liberdade para os laterais, eu acho que defensivamente ele é uma boa opção. É um jogador rápido, ágil, sabe marcar também, é outro que joga no futebol europeu há muito tempo. Eu tenho a sensação que ele pode ser, né? Mas eu volto a enfatizar, né? Se ele mudar o time para jogar e botar um Fernandinho, ele está mostrando fraqueza, né? Ele está falando, então eu não acredito no que eu estou fazendo até agora, né? Porque até agora ele não usou isso, por que ele vai usar agora quando vai jogar contra a Alemanha? Vai pedir a bênção para a Alemanha? Vai jogar para cima, vai ver o que vai acontecer. O jogo não vale nada, é amistoso, é treinamento. Perfeitamente. Um abraço, Zé Boquinha. Valeu. Um abraço, Salgueiro. Valeu, Lima. Maurício Rossi, o Fernandinho te dá calafrios ou não? Não chega a tudo isso não, Lima. O Fernandinho é um belo jogador, não chega a ser tão ruim assim. É que eu sempre falo, com o jogador que chega na seleção brasileira não é por acaso, né? Às vezes, por exemplo, hoje, quem viu o Casemiro em campo? Ninguém. Casemiro fez uma partida, uma das piores pela seleção brasileira. Não apareceu quase. E é que assim, ficou marcado. O cara ficou marcado por um jogo terrível da seleção brasileira, num tomar de 7 e ninguém. Isso aí é para a vida toda, para a história, para ficar séculos e séculos marcado. Então o Fernandinho está nessa lista aí. E, entre outros, ele tá nesse meio, mas também não chega a isso. Eu acho que ele também tem que ter uma nova chance, não na seleção brasileira, mas uma nova chance como atleta cidadão, né? Bom, enquanto nós ouvíamos o Zé Boquinha e o Salgueiro, né, falando da seleção brasileira, o Lanzini marcou o segundo gol da Argentina contra a Itália, 2-0 para a Argentina. Esse jogo está sendo em Manchester, na Inglaterra, no estádio do Manchester City, né? E a Colômbia, rapaz, empatou o jogo lá com a França. A França fez 2-0 com o Giroud e o Lemar. Aliás, o gol do Lemar, uma pintura, calcanhar do Griezmann, aí a bola passa pelo Mbappé, chega no... Foi um golaço do Lemar. E aí o Muriel diminuiu no primeiro tempo e agora o Falcão, lembra do Radamel Falcão Garcia? Ele mesmo. Esse sabe fazer gol. Falta também para o time da Colômbia na Copa, né, Lima? Sem dúvida, sem dúvida. Então tá 2-2 lá em Saint-Denis. Jogador que também estava machucado, o Falcão que ficou... Aliás, a história dele marcou na última Copa do Mundo, que ele tentando a recuperação, porque ele tem uma lesão de joelho,
aquela de ligamento cruzado anterior e tentando se recuperar e não conseguiu a tempo. E agora vai chegar para essa Copa do Mundo e tá bem o Falcão mais uma vez. Bom, tô vendo o jogo da Alemanha aqui, olha, sei lá, não tô vendo nada assim de espetacular. É um bom time, evidentemente, é forte, mas a Espanha tá encarando de igual para igual, não tô sentindo assim uma grande superioridade alemã, pelo menos até agora, né? Também já está quase acabando, já estamos com 43 do segundo tempo em Düsseldorf, 1 para a Alemanha, 1 para a Espanha. Bom, vamos começar a ouvir o Tite. O Tite respondeu, primeiramente, como ele sentiu o jogo de hoje, né? Como que ele sai de Moscou já pensando na partida diante da Alemanha. Saio feliz porque enfrentou uma Rússia que impôs e que veio para o embate e que não só fez marcação baixa, mas agrediu também. Agrediu na marcação, por vezes alta, na saída de bola, numa retomada, gerando dificuldades. Eu fico feliz porque a equipe teve a capacidade de manter um nível de concentração alto, de ficar construindo o jogo, aquilo que é nosso modelo e a nossa característica, triangula, inverte, trabalha, independente dos posicionamentos que a gente pode falar depois, contra uma linha de 5, que era o que nós estudávamos, e que isso pegar um número para interpretar só, quando tu tem, jogando contra uma linha de 5, 24 finalizações e 13 são no gol, 13 são precisas, sabe? Esse número como um dado de interpretação de um volume que a posse estabeleceu, finalização, e finalização que acertou o gol. Isso quer dizer que a equipe clareou, ela teve a possibilidade de criação e de conclusão, mesmo em funções ou atletas executando funções diferentes. Fico com essa certeza e com essa alegria, né? E vai continuar aberta aí a concorrência para a Copa, vai ficar tá aberta. O Tite sempre deixando a porta aberta. Terminou o jogo da Argentina, né, Maurício? 2-0, a Argentina ganhou da Itália jogando na Inglaterra. E com o Messi nas tribunas, né? O Messi, Agüero assistindo ao jogo, o Messi aplaudiu o gol do Banega, né, o Lima? Foi Argentina 2-0 e o primeiro tempo da Itália só deu ele, o goleiro Buffon, o melhor em campo, fez uma partida excelente, aí depois não teve como segurar. Argentina 2-0, a Argentina que está na Copa do Mundo e infelizmente a Itália não, que é sempre legal ver a Itália em Copa do Mundo. A Itália é a única campeã mundial, né, que vai ficar fora dessa Copa do Mundo na Rússia, e o segundo gol da Argentina também foi muito bonito, né? Um chute no ângulo, realmente indefensável para o goleiro, a bola ali na entrada da área, né? É aquele chute de rara felicidade, como a gente costuma dizer, né, Maurício? Aquela que o cara pega na veia, né? E foi o que aconteceu com o Lanzini, mandou a bola no ângulo do Buffon, né? E por mais que seja o Buffon, que seja o grande goleiro que é, não deu. 2-0 para a Argentina, e a Argentina é aquela história, né? Tava ali, mortinha nas eliminatórias, quase não vai pra Copa, não sei o quê. Aí agora vai chegando perto da Copa do Mundo, os homens resolvem jogar bola, hein, Maurício? Lanzini que passou pelo futebol brasileiro, passou pelo Fluminense. O Lanzini, aliás, você falou bem, que golaço dele. Ele que tá em casa também, ele joga no West Ham e tá lá, o jogo na Inglaterra. Belíssima partida da Argentina. Muito legal, Lima. E falando, você vai falar sobre o Tite, Lima? Tem mais duas do Tite aqui, mas você pode falar sem problema nenhum. São trechos da coletiva dele, né? Então, pode falar sem problema nenhum. Esse final que ele fala, continua aberta a concorrência. A concorrência eu acho que não é mais tão forte, não. Eu acho que agora já praticamente definida a seleção que vai para a Copa do Mundo, Lima. Você acha que não tem nenhuma chance aí de ter alguma surpresa de última hora, então? Não, surpresa não. A seleção é mais ou menos essa aí. Os que ficaram de fora hoje também vão voltar, vão ficar no Brasil. A defesa mesmo terá o Jeromel, vai ser o outro zagueiro, além do Marquinhos, Jeromel, Thiago Silva, o Miranda, e a seleção está fechada. Eu gostei das palavras do Tite.
Eu acho que ele se entusiasmou aí falando que a seleção criou demais. Eu acho que no primeiro tempo esse negócio de dar muito espaço, se você toma o gol é difícil recuperar. Vamos esperar, o time vem pra gente cansar o adversário. Eu acho que tem que começar marcando mais forte e ir pra cima. Mas é o jeito do Tite de jogar, e se ele tá feliz, a gente também tem que estar, porque ele é o nosso... comandante. Nosso técnico, Lima. Ele é o nosso comandante. Bom, terminou também o jogo da Alemanha, 1 para a Alemanha, 1 para a Espanha, o jogo em Düsseldorf. Eu não vi o primeiro tempo, mas o pouco que eu vi do segundo foi um jogo chato de ver, viu? Não aconteceu quase nada, muito toque de bola ali no meio, pouca infiltração, mas é aquela história, né? Contra o Brasil, eu acho que a Alemanha vai ter uma postura diferente terça-feira em Berlim. Estou acompanhando aqui França 2, Colômbia 2, a Colômbia em cima da França, estava perdendo de 2-0, empatou e agora está tentando virar o jogo, né? E já no finalzinho, na Arena de Amsterdã, a Inglaterra vai vencendo a Holanda por 1-0, gol do Lingard. Logo no comecinho do segundo tempo, é um jogo que também está para terminar. O que começou um pouco mais tarde foi o da França, né? O jogo da França ainda tem aí mais uns 12, 15 minutos pela frente. Bom, vamos ouvir um pouco mais do Tite, né? O Tite, em alguns momentos do jogo, tal, houve uma inversão entre o William e o Douglas Costa. O Douglas Costa começou jogando pelo lado esquerdo, o William pelo lado direito, e de vez em quando eles trocavam, e aí ficava aquela jogada de pé trocado, né? O Douglas, que é canhoto, cortava por dentro quando jogava pela direita, e o William a mesma coisa, destro pelo lado esquerdo. E o Tite foi questionado sobre esse posicionamento dos dois jogadores. O atleta é inteligente nas suas funções, que por vezes intuitivamente ele começa a encontrar melhores espaços. Eles giraram e trocaram. No momento de uma jogada que ela acabou terminando, eles permaneceram. E eles têm essa liberdade. Até para uma recomposição, e nós observamos no banco, e as jogadas trouxeram e foram boas, aconteceram boas. Eu digo, deixa um tempo mais para te tirar, inclusive, do marcador, de uma zona confortável de marcação. Daqui a pouco é o cara que puxa fundo, daqui a pouco é o cara que balança e vem para dentro. Então, tu criar essas variações de mudança de lado para que o adversário também não fique confortável para marcar. Tem essa possibilidade. No segundo tempo eles retomaram porque a gente ajustou o posicionamento dos meias, a gente precisava dos dois abertos. Mas se fizer um meio campo um pouquinho mais atrasado, a gente pode jogar com o pé trocado para que eles possam trabalhar por dentro. É mais uma alternativa para o time brasileiro, Maurício. Essa inversão aí do Douglas Costa com o William, mas realmente o Tite falou uma coisa interessante, importante. No segundo tempo, quando ele fixou, né, o William na direita e o Douglas Costa na esquerda, o Brasil realmente foi para cima. O Douglas Costa criou muitas oportunidades pelo lado esquerdo, o William também bem no jogo, né? Aliás, no segundo tempo, de uma forma geral, o Brasil foi bem, e o time da Rússia, o Zé Boquinha falou uma coisa que eu concordo, mas assim, em gênero, número e grau. Ele falou, a Rússia só está na Copa do Mundo porque é o país sede, porque se fosse disputar eliminatória, dificilmente se classificaria, hein, Maurício? É verdade, o time russo não mostrou nada, eu acho que vai ser um fiasco aí na Copa do Mundo. Agora, Lima, o Brasil jogou, esses dois que o Tite comentou agora, acho que fizeram uma excelente partida, tanto o William como o Douglas Costa. O William, aliás, vem jogando muito bem, tanto no Chelsea, o William vem há um bom tempo jogando bem, tendo uma regularidade em campo. E assim, essa movimentação, essa variação que o Tite fala, eu acho importantíssima. Eu nunca fui de concordar com um jogador que, por exemplo, a gente tem um exemplo clássico, né, na Holanda, às vezes me foge o nome, a Holanda está tão fora agora que a gente esquece do mais famoso jogador holandês. O Sneijder? Joga para a esquerda. O Sneijder? O Robben, Arjen Robben. É o Arjen Robben, do Bayern de Munique. O Robben. Isso, exatamente. Me fugiu o nome do Robben. Uhum. O Robben que anda meio sumido, mas continua no Bayern, né? Então, essa variação eu acho importante. Não gostava desse negócio, o Robben joga sempre com o pé esquerdo jogando pelo pé direito, não é mais fácil jogar pela esquerda, não. Essa variação eu acho legal. E o Tite, só que tem que ser uma movimentação com inteligência.
trocar durante o jogo, porque hoje o futebol exige muito isso, né? Então, e voltar para defender, e voltar e se movimentar. Tem que ser uma movimentação no ataque com inteligência, e hoje funcionou. Só que funcionou mais no pé certo, né? No pé do Douglas Costa, que é o esquerdo, pela esquerda, e do William, mais no segundo tempo, pelo lado direito. Perfeitamente. Eu tô vendo uma notícia aqui, Maurício Rossi, que uma notícia que surgiu, questão de um mês atrás, né? 2 meses, aí deu uma esfriada, né? E agora, depois do gol que o homem marcou ontem, parece que a coisa esquentou de novo, né? A negociação, ou a possível negociação do Corinthians com o Shakhtar Donetsk, pela ida do Maicon, né? O Maicon que fez um golaço ontem no jogo diante do Bragantino. A coisa está bem encaminhada, deverá ser fechado por um negócio em torno de 6 milhões de euros. Aí eu acho que é uma quantia baixa, né? Tudo bem que o Corinthians está com o Pires na mão, está precisando de dinheiro, mas tudo bem, o Maicon não é nenhum Beckenbauer, mas eu acho que dava para pegar um pouquinho mais no Maicon, não dava não, Maurício? Ou então segurar um pouco mais. Porque também. Né? É um grande jogador, tanto no meio quanto na lateral. Esse cara funciona de um jeito que, vou te falar, é um dos melhores jogadores que passaram pelo Corinthians nos últimos tempos. Também tem, como eu falei, da regularidade do William. Esse é um jogador que está sempre bem. Dificilmente você vê o Maicon jogar mal. E o Shakhtar adora jogador brasileiro, né? Acho que é o time mais brasileiro fora do Brasil, é o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. E a última do Tite aqui, né, das respostas que eu selecionei aqui para o Upgrade, ele falando do lado tático do jogo de hoje, projetando um pouco de tática contra a Alemanha, e falando na mesma resposta sobre o aspecto psicológico do Brasil, né? Que pela primeira vez vai enfrentar a Alemanha depois daquele fatídico 7-1 no Mineirão. Bom, por partes, a gente enfrentou linha de 5, com 3 médios, um articulador que chegava próximo a um atacante e que veio para o embate ofensivo mais do que a Inglaterra. Ele agrediu mais que a Inglaterra. Ele trouxe mais contundência. A Inglaterra ela fez um plano baixo e nós também neutralizamos o contra-ataque com os 2 jogadores de velocidade, também, num sistema parecido, só que a diferença também é que a gente estudou e conseguiu construir e conseguiu reposicionar atletas em setores importantes para gerar superioridade em cima do sistema, porque nós não tínhamos, e a própria seleção não tinha essa experiência. Já o segundo jogo, já mais maturado, já mais analisado, sou eu e a comissão técnica quebrando a cabeça em cima de movimentos, onde os meias trabalham, que lado tem que dar amplitude, que lado fica aberto para não ter, quais os dois. Tu começa a criar mecanismos. E a gente fez o trabalho tático lá no campo na Inglaterra, em Londres, do Fulham. A gente trabalhou. Fomos para o jogo. Treinamos dessa mesma forma. Fizemos o trabalho tático predominantemente também em cima dessa função. Fomos para o jogo. Primeiro tempo estava um pouquinho impaciente para encontrar. Digo, calma. E se posicione-se, principalmente os 2 meios, e ajustem com os 2 laterais construtores que nós vamos chegar e vai botar volume para essa situação acontecer. Então, essas experiências que a equipe vai tendo e sentindo a dificuldade do jogo, encontrando alternativas para que ela possa ser mais, no caso, mais infiltradora, mais ofensiva, mais agressiva, que finalize mais, que crie mais. O jogo, eu tenho respondido, o jogo de 7-1 é o último jogo que aconteceu e nós temos a naturalidade de enfrentar e saber que nós vamos enfrentar a Alemanha em Berlim, que foi campeã mundial, que nos venceu de 7-1 e que isso é uma etapa que passou e que nós estamos num período de construção e que também emocionalmente ele é importante nós enfrentarmos a Alemanha assim. Ele te traz esse componente, né, emocional. E o que a gente vai querer fazer contra a Alemanha? A gente vai querer jogar futebol. A gente vai querer ser competitivo mentalmente forte, fisicamente bem recuperado, tecnicamente com uma ideia de jogo, colocá-la. E a gente procura em qualquer que seja o local, qualquer que seja o adversário,
impor uma nova ideia, a nossa forma de jogar. Essa mudança. Aí, ó, o Tite, né, falando sobre o que ele enfrentou hoje, linha de 5, aquela coisa toda, e depois dizendo como ele espera enfrentar a Alemanha. E a Colômbia virou o jogo lá em Paris, hein, Maurício? Virou, né, Lima? Olha, o Titi, ele cometeu um pênalti, mas assim, daqueles, ele vai no pé do jogador da Colômbia, né? Foi uma entrada até desleal, e aí ele teve a cara de pau de ficar reclamando que não foi pênalti, aquela coisa toda. Aí o Juan Quintero bateu, bola no canto esquerdo baixo, 3 para a Colômbia de virada, 2 para a França. Mon Dieu, hein? Qu'est-ce que nous avons fait maintenant? Que será que a França vai fazer agora? Qu'est-ce que nous allons faire? Até errei o verbo aqui. Agora, Maurício, você gostou dessa última fala do Tite? Você sentiu firmeza no que ele falou, principalmente em relação ao confronto diante da Alemanha? Ele falou que isso é normal, né? O que o Tite está falando de seguir com naturalidade depois desse 7-1, não tem como. Ele falou de enfrentar a Alemanha em Berlim, não tem que assustar. É uma etapa que passou, porque e passou também já o período de reconstrução. Ele falou que está num período de reconstrução. Para mim já passou. O Brasil já está reconstruído nas mãos do Tite, já é outro time, já é outra coisa. Se tivesse outro treinador, não acredito que estaria nessa situação, não. Então, quem tem muito mérito nisso aí não é só jogador, não, que é o treinador. Muito mérito do treinador pelo Brasil ter saído da situação que vinha com uma desconfiança tremenda, né? E aí ele falou isso mesmo, de jogar em Berlim é normal. Eu também acho que a Alemanha não vai fazer muito mais, não, do que fez contra a Espanha hoje, nesse 1-1, a Alemanha vai ficar na dela, vai esperar a Copa do Mundo, mesmo porque o técnico já tinha falado antes que não interessa resultado, e o Joachim Löw fala que o que ele quer ver mesmo é o time dele, e o resultado em amistoso para ele não interessa. Que bom, né? E para o Brasil, você acha que interessa o resultado, Maurício? Você acha que é fundamental ganhar da Alemanha? Não que o jogo de terça-feira represente uma revanche, porque não tem nada a ver, né? Primeiro que não é Copa do Mundo, é amistoso, então devagar com andor. Mesmo que o Brasil ganhasse de 8-0, que não vai acontecer, o Brasil não teria conseguido uma revanche, né? Para ter uma revanche, teríamos que ter uma Copa na Alemanha, aí na semifinal em Berlim ou em Munique, o Brasil ganhasse de 7 ou 8 da Alemanha. Isso nunca vai acontecer. Então, vamos descartar esse lado de revanche. Mas, pelo aspecto psicológico, né, de 1-10, até que ponto é importante ganhar da Alemanha terça-feira? Já pensando na Copa do Mundo. De 1-10, o importante é 7. Eu acho que é importante vencer, mas também, se não perder, também já é muito importante, não pode perder de novo. Aí já começa aquela pressão de torcedor que não entende nada também. Tem alguns que só sabem do 7-1 e agora que vai jogar de novo com a Alemanha. Nesse ínterim aí, ninguém sabe o que aconteceu de seleção brasileira e seleção da Alemanha. Então, Lima, ninguém que eu estou falando é essas pessoas que só ficam pegando nesse sentido. De novo, Alemanha no caminho, não tem nada. Isso aí, para mim, se o Brasil empatar, já está de bom tamanho. Empatar jogando bem, eu acho. Mas vencer é muito importante, porque aí você já começa a tirar aquela desconfiança. Falar, a Alemanha já não está tudo isso. Já começa a entrar no... Psicologicamente, faz uma diferença, sim. Ok. Bom, o jogo da França está no final, Maurício. Eu vou até esperar acabar o jogo da França, faltando 3 minutos e meio. Está bem interessante, né? França e Colômbia. Eu repito para você que está chegando agora, a França fez 2-0, parecia um jogo tranquilo em Saint-Denis. Aí a Colômbia diminuiu, virou 2-1 e tal. Aí no segundo tempo o Falcão Garcia empatou. Aí veio um pênalti, mas daqueles bem pênalti mesmo, do Titi sobre o esquerdo.
Izquierdo, né, um jogador que havia entrado no segundo tempo, o José Izquierdo, e na cobrança do Quinteiro, o Juan Quinteiro colocou na rede aí 3-2 de virada, né? A Colômbia vai ganhando da França em Saint-Denis, estádio completamente lotado, né? O time francês badaladíssimo. Eu, particularmente, acho que é um dos favoritos aí na Copa do Mundo da Rússia, mas, olha, a coisa complicou de vez para a França, principalmente no segundo tempo, né? O time comandado pelo Didier Deschamps deixou a desejar e agora vai amargando uma derrota para uma brava Colômbia, hein? Aquele time colombiano que tem aquele toque de bola refinado em alguns momentos, mas quando precisa jogar mais duro também sabe, né? O Neymar que o diga, né, Maurício? Sempre. A Colômbia às vezes surpreende, né? Pelo lado bom e pelo lado ruim. A Colômbia, quando tem que surpreender, hoje, por exemplo, uma virada histórica, né? Você vai virando contra uma França que vem como uma das favoritas para a Copa do Mundo. Isso dá uma moral danada para a seleção da Colômbia, que vai também disputar o Mundial. Mas só lembrando também, a gente acho que acabou não falando, a Suíça hoje ganhou da Grécia por 1-0 em Atenas. Em Atenas foi o jogo, hein? E foi um golaço de voleio, lembrando que a Suíça vai ser o primeiro adversário do Brasil em Rostov no dia 17 de junho, Lima. E a gloriosa Costa Rica venceu mesmo, né? 1-0, ganhou da Escócia, né? E vai ser adversária do Brasil também na Copa do Mundo, ganhou da Escócia, bela vitória da Costa Rica. Estamos entrando no minuto final do jogo em Saint-Denis, 2 para a França, 3 para a Colômbia. Como detalhe, o Mina, ex-zagueiro do Palmeiras, está jogando como titular da Colômbia, mas o Borja ficou no banco e não entrou, viu, Maurício? Foi dar uma passeadinha lá em Paris, fazer umas comprinhas na Champs-Élysées, tirar umas fotos na Torre Eiffel, mas jogar que é bom nada. Primeiro, o ataque da Colômbia começou com o Muriel e o Falcão Garcia, né? Depois, algumas alterações, mas o Borja não entrou, viu, Maurício? Tá lá só. Aí é que tá. Você tira um cara de um jogo importante, semifinal de campeonato. Algumas pessoas vão falar, mas é Campeonato Paulista, o cara tem que servir mesmo a seleção. Já diferente do Brasil. O Fagner saiu daqui, foi lá e jogou. No caso do Rodrigo Caio, não ficou nem no banco, mas muitos torcedores do São Paulo preferem até que ele não jogue, né, Lima? É verdade. E agora, só faltando 10 segundos, tem um escanteio para a Colômbia, né? Deixa eu só acompanhar. Quem vai bater é o Quinteiro, né? Ele que fez o gol de pênalti, o Juan Quinteiro. Não quis colocar na área, só ficou ali segurando a bola. 49, o árbitro encerra o jogo. A Colômbia surpreende a França, hein? De virada em Saint-Denis. 3 para a Colômbia, 2 para a França. E olha, tinha bastante torcida da Colômbia lá, viu, Maurício? Tem, né? Porque eles ainda estão no estádio. Agora o Peckman vai lá, cumprimenta o Deschamps, os dois ficam ali trocando ideias, aquela coisa toda. Confesso que eu não esperava uma derrota francesa hoje em casa, Maurício Rossi. Uma vitória surpreendente mesmo da Colômbia em cima da França por 3-2 de virada. Esse é o futebol, né, Limão? Imagina quem que apostaria a França saindo na frente com 2-0, abrindo 2-0, que a Colômbia poderia virar uma partida como essa. Muito legal. A Colômbia que vai forte então para a Copa do Mundo, mostrando em amistoso assim, esse tipo de amistoso fortalece uma seleção como a Colômbia, diferentemente do Brasil. O Brasil pode ganhar de 2-0 da Alemanha na próxima terça-feira, que para mim já é a mesma coisa. Não vai mudar em nada a minha perspectiva da seleção brasileira, que para mim vai ser uma das favoritas para o Mundial, Lima. Perfeitamente. Então, confirmando, né, os jogos importantes de hoje, né, além da vitória brasileira 3-0 diante da Rússia, a Argentina fez 2-0 na Itália, jogando em Manchester, na Inglaterra. A Holanda perdeu em casa para a Inglaterra 1-0. A Alemanha e Espanha, um jogo cercado de muita expectativa, terminou 1-1, né? E há pouco acabou em Saint-Denis
3 para a Colômbia, 2 para a França. Eu repito, a França abriu 2-0. O segundo gol da França, eu estou revendo agora. Que jogada. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver, Maurício. O Griezmann recebe a bola de costas, né? Ele está dentro da área. Aí ele dá um calcanhar para o Mbappé. O Mbappé ameaça bater, limpa a marcação e rola para o Lemar, que enche o pé, estufa a rede do time da Colômbia. Realmente um gol muito bonito, né, da França, mas não foi o suficiente, não. Depois a Colômbia acabou virando e surpreendendo o time francês. Então é isso. Oi, diga lá, Maurício. É histórico mesmo, né? Você jogar no Stade de France, 80 mil torcedores, e ainda virar para cima da França, a primeira vitória da Colômbia sobre a França na história. Olha, histórico só. Mesmo, Lima. Legal. E que vitória, viu? Que vitória realmente espetacular. Então é isso, a qualquer momento na nossa programação tem o Click Time atualizando as últimas do esporte. Amanhã não tem Breakfast News, amanhã não tem o Upgrade, mas tem Click Time. Às 7 da noite tem Santos e Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Tem também Papo de Comentarista ao longo da programação de amanhã, projetando os clássicos do futebol, né? Santos e Palmeiras, São Paulo e Corinthians no domingo, com o Zé Boquinha e também com o Fábio Salgueiro. Enfim, não vai faltar atração para você aqui na Rádio Futebol Clube. Um abraço, Maurício, boa noite. Boa noite, Carlos Lima, boa noite a você, boa noite também ao nosso ouvinte da Rádio Futebol Clube e apaixonado por esportes. Boa noite, um grande abraço. Estamos encerrando o Upgrade desta sexta-feira. Grande abraço a você que é apaixonado por esportes e que esteve conosco. Até a próxima.